Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal de Jataí por esse convite. É uma grande honra estar junto de vocês aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento sobre um tema muito importante, que é o atendimento ao paciente queimado. Meu nome é Pedro Coutro, eu sou professor de cirurgia plástica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e eu espero que essa apresentação ajude vocês a entenderem melhor como realizar o atendimento inicial a esse paciente queimado, voltado para o médico generalista. O objetivo da apresentação é explicar como o médico generalista pode conduzir o atendimento das primeiras horas do paciente queimado num ambiente de sala de urgência, de pronto-socorro. Esse conhecimento é um conhecimento básico de todo graduando em medicina, e é importante que todos vocês conheçam os princípios que norteiam esse tratamento, para poder fornecer ao paciente o melhor cuidado possível. Eu queria que vocês observassem essa queimadura e se perguntassem: vocês estão preparados para atender esse tipo de paciente? Vocês sabem como conduzir o tratamento inicial desse paciente? Quais as medidas iniciais de que esse paciente necessita nas primeiras horas depois desse trauma? Vamos começar definindo então o que é queimadura. Queimadura é uma lesão tecidual sempre decorrente de um trauma. Então aí já vem o primeiro conceito. Toda queimadura é um trauma. E como trauma, o tratamento deve seguir os princípios do ATLS definidos pelo famoso acrônimo ABCDE. E na queimadura isso não é diferente. O tratamento segue os mesmos princípios. O trauma da queimadura ele é causado sempre por uma transferência de energia. E a transferência de energia, ela define o tipo de queimadura que está acontecendo. Então, quando a energia transferida é de origem térmica, os extremos de temperatura, tanto calor quanto frio, nós chamamos uma queimadura térmica. Quando a energia transferida é de origem elétrica, nós temos a queimadura elétrica. Quando é por uma substância química, uma reação química, temos a queimadura química. Da mesma forma, a queimadura radioativa, pela emissão de radiação, ou propriamente aquela queimadura decorrente de atrito, de fricção mecânica, chamada então de queimadura mecânica. E na quase totalidade dos casos, a pele então é acometida. Lembrando então da anatomia da pele, o que é importante a gente observar, a pele tem essas três camadas principais, a epiderme, a derme e o subcutâneo. A epiderme é a camada mais superficial e ela não tem vascularização. A irrigação da epiderme é dada por embebição a partir da derme. E é na derme, essa camada mais profunda que vocês podem observar aí na figura do lado direito, que existem os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos eles estão presentes em grande quantidade na derme. Esse conceito é importante porque, a partir desse conhecimento, isso vai ajudar a gente a classificar a profundidade das queimaduras. Quando acontece uma queimadura, o que a gente precisa fazer rapidamente no local? A primeira conduta, resfrie a lesão de forma precoce. Então, a principal conduta quando o paciente está queimando é resfriar a lesão com água corrente, temperatura ambiente. Se você estiver num ambiente que tem uma piscina e você sabe nadar, pula na piscina. O mais importante é interromper a fonte da queimadura, tá? Nos casos de queimadura por produtos químicos, lavar abundantemente esse produto químico. E no caso de queimadura por chama, evitar correr, pessoal. Por quê? Porque quando a gente corre, a gente expõe a queimadura ao seu combustível principal, que é o oxigênio. Então, o objetivo, no caso de uma chama, é abafar essa chama para reduzir a quantidade de oxigênio em contato com a chama, impedindo, então, seu combustível e reduzindo abolindo, então, a presença da chama. Nos casos de trauma elétrico, cuidados adicionais têm que ser efetuados. Lembra daquele princípio básico do ATLS, não se torne a próxima vítima? Aqui funciona da mesma forma. Então, se um paciente está sendo submetido a um trauma elétrico, se for possível, desligue a fonte de energia. O desligamento da fonte de energia faz cessar a transmissão da corrente elétrica. Já se o paciente tiver
em contato com uma corrente elétrica e você for tentar ajudar, muito cuidado com o local. Cuidado com que objeto você vai tentar tirar o paciente da fonte de corrente elétrica. Não use objetos que conduzam corrente elétrica. Por exemplo, não use uma haste metálica. Faça isso com uma haste de madeira, por exemplo. Cuidado se existe água no local, porque a água transmite corrente elétrica. Então, se você pisar numa poça de água e essa poça de água estiver em contato com o paciente que está recebendo a corrente elétrica, essa corrente pode vir para você. Observem aqui a imagem. É uma pessoa tentando tirar uma outra que está em contato com um fio desencapado, utilizando para isso uma vassoura, né, que é uma madeira seca, e se protegendo da poça d'água, pisando num local isolante, um local que não conduz a corrente elétrica, ok? Quando a gente está na sala de urgência, quando a gente está no pronto-socorro e a gente se depara com um paciente vítima de queimadura, duas coisas são muito importantes para o diagnóstico dessa queimadura. Então, o seu diagnóstico da queimadura tem sempre que envolver dois princípios: a avaliação da profundidade da queimadura e a avaliação da extensão da queimadura. Então, profundidade e extensão são essenciais quando a gente está lidando com o paciente queimado. Quando a gente fala de profundidade, eu estou falando de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que é aquela classificação clássica das queimaduras. A queimadura de primeiro grau atinge somente a epiderme, só aquela camada mais superficial. A queimadura de segundo grau atinge parcialmente a derme, por isso que ela é chamada de queimadura de espessura parcial. E a queimadura de terceiro grau atinge totalmente a derme, por isso que ela é chamada de queimadura de espessura total. Então, como a gente diferencia o segundo grau e o terceiro grau? Através da quantidade de derme acometida pela queimadura. Se foi acometida de forma parcialmente, é uma queimadura de segundo grau. Se foi acometido de forma total, é uma queimadura de terceiro grau. Aqui, para ficar mais representativo, nessa primeira imagem, a gente está vendo uma queimadura de primeiro grau, atingindo só a epiderme. O verde e o laranja são queimaduras de segundo grau. No caso, o verde, uma queimadura de um segundo grau mais superficial. O laranja, uma queimadura de um segundo grau mais profundo, ambas atingindo parcialmente a derme. E o que está em roxo é uma queimadura de terceiro grau, e vocês podem observar que ela atinge totalmente a derme. Todos vocês já experimentaram em alguma vez na vida uma queimadura de primeiro grau. O grande exemplo da queimadura de primeiro grau é a queimadura solar, que atinge apenas a epiderme, causa um eritema, uma ardência, não está associado com o surgimento de bolhas. É uma queimadura seca, porque a pele não teve solução de continuidade. Ela é dolorosa, é uma dor restrita, mas é dolorosa. E ela regenera em cerca de 5 a 7 dias. Então, não é necessário nenhum tratamento específico, a não ser evitar a exposição solar e hidratar essa pele. Então, aqui, exemplos de queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau, pessoal, ela é dividida em segundo grau superficial e segundo grau profundo, tá? A queimadura de segundo grau superficial atinge a derme superficial, ela está relacionada com principalmente escaldo de líquidos pouco viscosos, como água, como café, por exemplo, líquidos que derramam e escorrem rapidamente. Nós temos um leito da queimadura com eritema, com retorno capilar presente. É nessa queimadura que nós temos a presença das bolhas, tá? Ela é uma queimadura dolorosa e úmida. Por que ela é úmida? Porque a pele perdeu a sua função de barreira. Então, aquela função de impedir perdas hídricas, no local da queimadura, ela está parcialmente perdida. Então, naquele local vai haver perda hídrica, e isso é observado por uma umidade no leito da queimadura. E ela é uma queimadura dolorosa porque houve a perda da camada superficial protetora, que é a epiderme, a derme está exposta, e junto com a derme exposta, nós temos a exposição de terminações nervosas que conduzem estímulos dolorosos e fazem com que essa queimadura seja uma das queimaduras mais dolorosas que existem, porque as terminações nervosas estão íntegras e estão sempre estimulando o estímulo de dor. A queimadura de segundo grau superficial geralmente não necessita de nenhum tratamento específico, de nenhum
de nenhum tratamento cirúrgico, porque ela tem uma boa evolução a partir das margens da pele íntegra e a partir dos anexos dérmicos que se proliferam e refazem o epitélio dessa região. A queimadura de segundo grau superficial não gera cicatriz e ela restaura, ou seja, a pele se forma completamente, fechando completamente toda aquela exposição dérmica em torno de 10 a 14 dias. Então, é um tratamento conservador que não envolve cirurgia. Aqui exemplos de queimadura de segundo grau superficial, uma queimadura que vocês podem observar, um leito mais avermelhado, um leito mais rosado. Essa queimadura, então, é associada com edema, a gente vai ver por que mais para frente. E aqui está o paciente cerca de 15 dias depois da queimadura, com a pele totalmente restabelecida. Novamente, aqui exemplos de queimaduras de segundo grau mais superficial, presença das bolhas. E essa queimadura ela tem uma resolução espontânea de forma bastante favorável. Já a queimadura de segundo grau profundo, ela já atingiu mais profundamente a derme, está relacionada com contatos com líquidos aquecidos mais viscosos, como óleo, que demora mais para escorrer, então fica mais tempo queimando, e chamas, altas temperaturas. Nós temos um leito de queimadura com eritema sem tanto retorno capilar, uma superfície mais esbranquiçada. Essa queimadura já é uma transição para uma queimadura de terceiro grau. Não existe mais bolhas, as bolhas já foram rompidas. É uma queimadura menos dolorosa, porque as terminações nervosas já foram destruídas parcialmente. Ainda tem uma superfície mais úmida e ela demora mais para formar um novo epitélio. Ela restaura em cerca de 20 a 30 dias. E a partir do segundo grau profundo, nós temos a formação de cicatrizes permanentes nos locais de queimadura. Então, aqui um exemplo de paciente com queimaduras de segundo grau profundo e terceiro grau. Podemos observar aqui que o segundo grau profundo epitelizou espontaneamente, o terceiro grau precisou ser desbridado e enxertado. E aqui o último grau de queimadura, que é a queimadura mais profunda, que é a queimadura de terceiro grau, ou seja, aquela que atinge totalmente a derme. Então, queimaduras por chama, queimaduras químicas, queimaduras elétricas, geralmente estão relacionadas com o terceiro grau. Na clínica, nós vemos um paciente com uma queimadura bem branca, bem amarelada, com uma carapaça mais seca, mais amarronzada. Não existe mais bolhas, nós conseguimos ver os vasos trombosados do subcutâneo. É uma queimadura pouco dolorosa, porque nesse caso, apesar de estar mais profunda, as terminações nervosas de dor foram destruídas. Essas terminações elas são localizadas na derme, então elas já foram acometidas pela queimadura. Forma-se nessa região tecido de granulação e não ocorre epitelização. Por isso que o tratamento desse tipo de queimadura sempre é um tratamento cirúrgico. É necessário realizar o desbridamento dessa queimadura, ou seja, a retirada da pele queimada do tecido desvitalizado que já está morto e a reconstrução que geralmente é feita com enxertos de pele. Também essa queimadura causa cicatrizes permanentes do mesmo modo que a queimadura de segundo grau profundo, tá? Exemplos clássicos de queimaduras de segundo grau, de terceiro grau, essas áreas mais esbranquiçadas, né? Aqui na primeira foto a gente pode observar queimadura de segundo grau e de terceiro grau. O que está mais avermelhado é segundo grau e o que está mais esbranquiçado é terceiro grau. Exemplo clássico de queimadura de terceiro grau. Uma outra queimadura de terceiro grau na grande maioria da extensão. E aqui entramos, então, no segundo ponto importante para o diagnóstico das queimaduras, que é a extensão das queimaduras. Quanto do corpo que foi queimado. E isso é essencial, pessoal. Todos vocês precisam saber calcular a extensão das queimaduras, porque isso faz parte do tratamento do paciente na urgência. Para calcular a extensão das queimaduras, a gente pode usar esquemas especializados, como o esquema de Lund-Browder, que não é o objetivo aqui dessa apresentação. Esse esquema a gente utiliza em unidades especializadas de tratamento de queimaduras e são relacionadas com gráficos específicos que é até impossível memorizar, porque são informações muito específicas de acordo com a idade da área do corpo queimada. Essa regra da palma da mão, que é utilizada para pequenas queimaduras, só para a gente fazer uma estimativa bem grosseira. E o que eu quero que vocês saibam é a regra dos 9,
que é chamado também de esquema de Wallace, que é um esquema mnemônico muito simples, de fácil memorização e que permite que vocês calculem a área corpórea queimada em questão de minutos, tá? É bem rápido e bem simples. Esse esquema, só para exemplificar, que é o esquema de Lund-Browder, vocês não precisam saber isso aí, tá? É só para exemplificar o que, que ele é. Existem áreas fixas, áreas variáveis, e a gente utiliza bastante em unidades de tratamento de queimaduras, tá? O que eu quero que vocês saibam é isso, pessoal. O esquema de Wallace, chamado de regra dos 9. A regra dos 9 divide o corpo em múltiplos de 9, de forma com que cada região vai ser dividida num múltiplo de 9 e permite com que a gente estime a área queimada. Então, nós temos que toda a cabeça vale 9%, cada membro superior vale 9%, o tronco anterior vale 2 vezes 9, o tronco posterior 2 vezes 9, cada membro inferior 2 vezes 9, e fazendo isso, a gente chega, então, a 99%, de modo que 1% restante fica reservado para a região genital e perineal. Então, a gente tem aqui que a regra dos 9 ela não é fixa, ela é variável de acordo com a idade. Então, a regra para criança e para bebê é diferente, com algumas correções, tá? Mas o grande objetivo é vocês terem em mente a regra dos 9 para o paciente adulto, tá? Relembrando, cabeça 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada membro superior 9%, cada membro inferior 18% e períneo genitália 1%. Agora, para a gente seguir em frente no tratamento das queimaduras, é necessário que a gente entenda conceitos básicos da fisiopatologia do paciente queimado. A gravidade da queimadura ela é extremamente dependente da temperatura do agente, do tempo de exposição. O evento inicial e que rege toda essa fisiopatologia das queimaduras é a vasodilatação, pessoal. Então, se tem uma palavra que está junto com o paciente queimado nas primeiras 12, 24 horas da queimadura, é uma vasodilatação, tá? Junto com essa vasodilatação, que é mediada por histaminas, serotoninas, outros mediadores inflamatórios, nós temos um aumento da permeabilidade capilar. Então, o paciente queimado, ele tem um aumento da permeabilidade capilar, e esse aumento da permeabilidade capilar traz duas consequências preocupantes. Uma delas é o edema, pela saída de líquidos do intravascular para o extravascular, para o terceiro espaço, para o interstício, seja a forma com que vocês queiram denominar. Esse edema é mais intenso nas primeiras 12 horas depois da queimadura, e juntamente com a saída de líquidos, o aumento da permeabilidade capilar favorece o extravasamento de macromoléculas de proteínas que extravasam para o espaço intersticial. Dentre essas proteínas, a principal delas é a albumina, uma macromolécula que é a grande responsável pela pressão oncótica do intravascular, e isso causa uma hipoproteinemia no intravascular, reduzindo a pressão oncótica do intravascular, piorando esse desvio de líquidos para o interstício, piorando o edema. Então, é um círculo vicioso que, se não for adequadamente corrigido de forma precoce, pode impactar no prognóstico desse paciente dias depois. Então, a qualidade do atendimento que você dá nesse início é fundamental para que o paciente evolua de forma adequada. Então, nós temos um paciente que, clinicamente, ele está com uma hipovolemia, por esse desvio de líquidos para o extravascular, e ele está hemoconcentrado, certo? Essa alteração na hemodinâmica é secundário a diversos efeitos sistêmicos que a gente fala relacionados com essa hipovolemia, redução de débito cardíaco e uma situação de choque. O paciente grande queimado é um paciente que está chocado, é um choque hipovolêmico que ele tem. Esse paciente ele pode estar com as suas necessidades metabólicas basais aumentadas de 50% até 200% em relação ao basal. Então, é um paciente que está consumindo muito, tá? Esse paciente muitas vezes está imunossuprimido,
porque a escara da queimadura pode induzir a formação de um polímero imunossupressor chamado complexo lipoproteico, que na sigla em inglês a gente chama de LPC, tá? Ocorre redução, como a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, também ocorre redução do fluxo sanguíneo renal, podendo levar a uma insuficiência renal, pré-renal em alguns pacientes, tá? E aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, que pode levar a consequências prejudiciais também para esse paciente. Então, o que esse paciente precisa, pessoal, nas primeiras 24 horas? Ele precisa, essencialmente, que a gente faça uma reposição volêmica. A gente precisa repor, hidratar esse paciente. E no paciente adulto, nós temos algumas ferramentas para nos ajudar no cálculo dessa reposição volêmica nas primeiras 24 horas. Então, uma das formas da gente fazer esse cálculo são fórmulas. Existem diversas fórmulas matemáticas para isso. Como existem diversas fórmulas, significa que nenhuma delas é perfeita. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Eu coloco aqui uma das mais utilizadas no mundo, que é a fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland é uma fórmula fixa, que é 4 ml de líquido vezes o peso em quilos do paciente, vezes a porcentagem de superfície corpórea, sempre de soluções cristalóides, ou seja, soluções que têm a mesma osmolaridade do plasma. Os exemplos são Ringer lactato e soro fisiológico. O que eu coloco aqui, que é o Ringer lactato, ele é preferencial em relação ao soro fisiológico, porque ele é mais balanceado em termos de fluidos, mas se você não tiver Ringer lactato, você pode fazer a sua administração com soro fisiológico sem prejuízo nenhum, tá? E quando você está fazendo essa reposição volêmica, é necessário que você monitorize a diurese do seu paciente, tá? E a diurese de um paciente adulto queimado, que está sendo adequadamente hidratado, gira em torno de 30 a 50 ml hora. Se o paciente estiver urinando de 30 a 50 ml hora, significa que está satisfatório. E se for uma criança, de 0,5 a 1 ml quilo hora, certo? É importante notar que, independente da fórmula que você está utilizando, quando você calcula esse volume nas primeiras 24 horas, metade desse volume calculado, ele deve ser administrado nas primeiras 8 horas após a queimadura, e a outra metade nas próximas 16 horas, perfazendo então as primeiras 24 horas, sempre monitorizando a diurese, ok? Depois de 24 horas, pessoal, no paciente adulto, não tem fórmula para orientar a gente. Então, o que orienta é o débito urinário. Então, você faz a reposição volêmica baseado na diurese depois das primeiras 24 horas, sempre fazendo uma manutenção hídrica. Nesse período, você pode associar coloides, tá? Então, depois de 24 horas, você pode tentar melhorar essa relação da pressão oncótica do intravascular, administrando a albumina, para repor a albumina perdida do intravascular, ou administrando macromoléculas sintéticas que ajudam a aumentar a pressão oncótica do intravascular, como o dextran e o hidroxietilamida, tá? Só tomar cuidado, porque essas macromoléculas elas podem estar relacionadas com eventos de alergia em alguns pacientes. Controle da pressão venosa central, controle da diurese, cuidado com hiperidratação, que ela é prejudicial, assim como uma hidratação insuficiente, e lembrando sempre que edema ele é prejudicial. Um outro ponto importante no atendimento agudo do paciente são casos de lesão inalatória, pessoal. Lesão inalatória são situações em que o paciente fica confinado em ambientes que estão pegando fogo e que são ambientes fechados, e nesse ambiente ele inala uma quantidade grande de fumaça, tá? Que é rica em monóxido de carbono, e essa fumaça é uma fumaça que está aquecida. Só para citar um exemplo, acho que todos vocês lembram da tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em que houve centenas e centenas de mortos, e a maioria das pessoas que perderam a vida nessa tragédia não foram por queimadura térmica direta,
foram por lesão inalatória, tá? A grande maioria dos óbitos foi devido à lesão inalatória e não à queimadura propriamente dita. É claro que houve queimadura, muitos pacientes tiveram queimaduras e sobreviveram, mas o que matou mais nessa tragédia foi a lesão inalatória. Então, o paciente com lesão inalatória, é importante a história clínica de local fechado, presença de fumaça, um certo tempo de exposição, tá? No exame físico, nós temos queimaduras de face, presença de fuligem, queimaduras de vibriças nasais, um paciente com escarro carbonáceo, com tosse, estridor laríngeo, dispneia. Exames complementares são importantes, como a dosagem da carboxihemoglobina, laringoscopia e broncoscopia. O que acontece nesses pacientes é que a presença do monóxido de carbono na fumaça faz com que o paciente que inale o monóxido de carbono ele tem uma afinidade pela hemoglobina 400 vezes maior do que o oxigênio. Então, quando o paciente inala o monóxido de carbono ele desloca o oxigênio da hemoglobina, se liga na hemoglobina e fica aderido a ela, impedindo que haja perfusão tecidual. Então, o paciente que tem a clínica desse paciente é de hipoperfusão tecidual, desde os casos mais suaves até casos mais graves que levam à parada cardiorrespiratória e óbito, tá? Então, o que é importante é que no tratamento desses pacientes na emergência, na sala de urgência, no pronto-socorro, a gente tem sempre que se preocupar com a queimadura das vias aéreas superiores pela fumaça aquecida, que pode levar a um edema de glote, impedindo que esse paciente seja intubado se a gente não fizer isso de uma forma precoce, tá? Então, nos pacientes com suspeita de lesão inalatória, a gente faz uma intubação precoce, uma intubação rápida, mesmo antes dele evoluir para insuficiência respiratória, e a gente ventila esse paciente com oxigênio a 100%. Por quê? Quando a gente administra oxigênio a 100%, a gente acelera a meia-vida da carboxihemoglobina, que em ar ambiente ela gira em torno de 4 horas, e quando você está administrando o oxigênio a 100%, ele cai para 20 a 30 minutos. Então, você consegue deslocar esse monóxido de carbono e fazer com que o oxigênio se ligue novamente à hemoglobina, corrigindo a hipoperfusão desse paciente. É possível também a gente usar agentes mucolíticos, broncodilatadores e fazer aspiração de via aérea e lembrar sempre de intubação precoce para casos moderados e severos, tá? Aqui exemplos de pacientes com lesão inalatória, queimadura de face, queimadura de pelos faciais, queimaduras cervicais. Aqui, pessoal, novamente, o tratamento das feridas das queimaduras, o tratamento das escaras das queimaduras, desse tecido desvitalizado, tá? Lembrar que esse tratamento ele não é precoce, ele não é um atendimento inicial, então não é o objetivo da apresentação. Isso não é feito na sala de urgência, no pronto-socorro, isso é feito depois que o paciente está internado e de preferência em unidades especializadas que contam com equipes multiprofissionais para atender esse paciente. Então, a queimadura ela precisa ser desbridada, todo o tecido desvitalizado precisa ser desbridado, e a gente está falando de queimaduras mais profundas, queimaduras essencialmente de terceiro grau. Algumas queimaduras de segundo grau profundo até merecem um tratamento cirúrgico, mas essencialmente quando a gente fala de desbridamento de queimadura, é queimadura de terceiro grau. Desbridamento até um tecido viável e a cobertura dessa área queimada, geralmente com enxertos de pele, tá? Que é o que vocês podem ver na segunda figura. Esses enxertos de pele, eles são removidos com dermátomos ou com facas, né? Aqui o que vocês estão vendo é um dermátomo removendo um enxerto do couro cabeludo, que é uma área doadora de pele muito importante que a gente possui, tá? E aqui na apresentação eu quero comentar algumas coisas relacionadas a queimaduras elétricas, que é algo que pode chegar no pronto-socorro, na sala de urgência, e vocês podem se deparar com isso, tá? É importante que a gente pense na queimadura elétrica como um trauma, né? Às vezes a gente chama de trauma elétrico, tá?
Lembrar que a resistência elétrica ela é diferente entre os diversos tecidos, então vocês podem ver aqui que a pele é um tecido intermediário em termos de resistência elétrica, e o nervo é o tecido que menos tem resistência elétrica, porque ele é um tecido especializado em condução de impulsos elétricos, então ele é o que menos resiste à corrente elétrica. Isso é importante a gente saber, porque num trauma elétrico, dependendo do local onde a corrente elétrica passou, ela pode causar lesões nervosas, lesões de vasos sanguíneos, lesões musculares, muito mais provavelmente do que propriamente queimaduras da pele em si, tá certo? Na pele, pessoal, a gente tem dois mecanismos de queimadura elétrica. Uma lesão térmica direta, que é a lesão pelo aumento de temperatura da queimadura elétrica, certo? E a lesão por eletroporação, que é uma lesão que a membrana celular sofre pela passagem da corrente elétrica. Então, existe uma desestabilização dessa membrana e a célula pode evoluir para a morte devido à lesão por eletroporação. Geralmente, os traumas elétricos eles estão relacionados com queimaduras de alta tensão, ou seja, maior do que 1000 volts, que não é a corrente do domicílio, é a corrente da rede da rua, certo? A gravidade depende da resistência do tecido à corrente elétrica e da duração do contato. Uma coisa importante em traumas elétricos é que 1/3 dos pacientes pode mostrar alterações visíveis no eletrocardiograma. Geralmente essas alterações elas não são tão significativas, são transitórias e não degeneram para ritmos que levam a uma parada cardíaca, por exemplo, mas é importante que isso seja considerado, tá? Então, exemplos de queimaduras elétricas, nessa primeira foto vocês podem ver um ponto de contato, que é o ponto de entrada da queimadura elétrica. Geralmente, a queimadura elétrica ela tem um ponto de entrada e um ponto de saída da corrente. E entre a entrada e a saída, a passagem da corrente pode causar lesão, não apenas na pele, mas nesses outros tecidos, nervos, vasos e principalmente músculos. O tecido muscular ele sofre muito com a passagem da corrente elétrica, levando a necroses musculares e a liberação de mioglobina para a circulação. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de queimadura elétrica, a gente sempre tem que lembrar de prevenção de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda ela pode acontecer em até 7,5% dos casos de queimaduras elétricas e fazem com que esse tipo de queimadura tenha necessidades de hidratação maiores do que uma queimadura térmica. Principalmente por conta da lesão muscular, tá? Então, a junção da hipovolemia que o paciente queimado tem, junto com a presença de pigmentos na circulação, que podem precipitar nos túbulos renais, como a mioglobina da lesão muscular, fazem com que a gente precise se preocupar com prevenção de insuficiência renal aguda. Nesses pacientes, o débito urinário ele costuma ser o dobro do que aquilo que a gente deseja nos casos convencionais, chegando até a 2 ml por quilo por hora. Nesses casos, a gente pode fazer uma diurese forçada, tá? E a alcalinização da urina para facilitar, então, a eliminação dos pigmentos de mioglobina. Como é que a gente faz isso? Dando volume em grande quantidade, administrando bicarbonato de sódio para alcalinizar essa urina, administrando diuréticos como o manitol e como a furosemida. Aqui um exemplo de uma sonda coletora aqui de urina, mostrando essa diurese mais avermelhada, que é a representação clínica da saída da mioglobina pela urina. Nas queimaduras elétricas, pessoal, é importante que a gente tenha em mente a suspeita de síndrome compartimental, tá? Toda vez que a gente tem uma queimadura elétrica em membros, fiquem atentos à presença de síndrome compartimental. O que é a síndrome compartimental? É um aumento da pressão em compartimentos musculares que são contidos por fáscias e que, se não for adequadamente liberado, isso pode levar a lesões nervosas, lesões vasculares e, inclusive, a perda do membro, tá? Precisa ter um alto índice de suspeita de síndrome compartimental, tá?
os sinais mais precoces é dor intensa e parestesia, tá? Os sinais mais tardios são ausência de pulso. Então, não é necessário verificar a ausência de pulso para diagnosticar síndrome compartimental. Tem que suspeitar de síndrome compartimental já na presença dos sinais mais precoces, como dor, edema e parestesia. E quando a pressão no compartimento está maior do que 30 milímetros de mercúrio, já está indicada uma fasciotomia descompressiva, liberando os membros. A gente faz isso geralmente para braço, perna, mãos, pés, coxas, todas as áreas dos membros que podem sofrer com síndrome compartimental, certo? Como mensagens finais dessa apresentação, o que eu gostaria que vocês levassem daqui? Um conhecimento, o conceito da profundidade das queimaduras, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, aquela queimadura só da epiderme, que tem pouco significado clínico. Segundo e terceiros graus, as queimaduras mais importantes. O que diferencia o segundo do terceiro grau é que o segundo grau, a pele foi queimada de forma parcial, e no terceiro grau, a pele, a derme, foi queimada de forma total, certo? Na extensão das queimaduras, ou seja, quanto do corpo queimou, a gente usa a regra dos 9, lembrando que o corpo é dividido em múltiplos de 9 para adultos, cabeça valendo 9%, cada membro superior 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada membro inferior 18% e o 1% restante região genital e perineal. Lembrar que o paciente queimado é um paciente que está com hipovolemia e muitas vezes com choque hipovolêmico pela perda hídrica do intravascular para o extravascular, representado clinicamente pelo edema do paciente queimado. E o que esse paciente precisa de forma mais aguda na emergência é uma reposição volêmica. Reposição que pode ser auxiliada nas primeiras 24 horas por fórmulas. A principal delas é a fórmula de Parkland, que para o adulto é 4 ml vezes peso, vezes porcentagem de superfície corpórea queimada. Esse volume inteiro você vai administrar metade nas primeiras 8 horas após o trauma e a outra metade nas próximas 16 horas após o trauma, tá? Sempre verificando o débito urinário, que é o parâmetro mais importante que indica para a gente que a queimadura, que a reposição volêmica está sendo adequadamente realizada. Nunca se esqueçam de que queimadura é um trauma e, como todo trauma, o tratamento ele deve seguir os princípios do ATLS, seguindo, então, o ABCDE do trauma, certo? Eu espero que essa apresentação tenha ajudado todos vocês a relembrar esses conceitos importantes que todo médico generalista precisa ter ao término da sua graduação em medicina. A queimadura é um tipo de insuficiência cutânea aguda, né? Esse termo ele não é tão comentado assim, mas é o mesmo princípio de outras insuficiências de órgãos e sistemas. Do mesmo jeito que vocês conhecem a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a insuficiência respiratória, a insuficiência hepática, a queimadura é o exemplo agudo de uma insuficiência cutânea. Insuficiência dos mecanismos protetores que a pele possui, principalmente função de barreira, função de evitar perdas hídricas e eletrolíticas. E quando a pele, então, está danificada por essa insuficiência, o paciente pode sofrer consequências que, inclusive, podem levar ao óbito. Então, a insuficiência cutânea ela é tão importante quanto outras insuficiências e vocês precisam ter esse conceito para poder tratar o paciente de forma adequada e manejar esse paciente nas primeiras horas após a sua queimadura, tá? Agradeço a todos pela atenção, agradeço a Liga pela oportunidade de poder estar discutindo sobre esse tema com vocês e eu estou à disposição para eventuais questionamentos. Agradeço muito a atenção, muito obrigado.